Então pode começar. Bom, vamos lá. Primeiro, o seu nome completo, por favor. Rogério Caetano da Costa. E uma curiosidade, assim, que é bem frequente. Por que cebola? Porque cebola, nossa, aí tem um histórico familiar. Não é porque a minha cabeça é grande, não. Né? A minha cidade natal é Monte Alto. E hoje, após ser a terra do mamão até 1975, começaram a só plantar cebola na região. E os meus pais eram e são, né, plantadores de cebola, até hoje. Né? Aí, inclusive, quem colocou na época o apelido em mim foi o professor Fábio, que está aqui do lado. Então, o que aconteceu? Lá encontramos na universidade, que a gente se formou junto. Foi lá que esse apelido começou. O que seu pai faz? Meu pai é professor da Unesp, o outro era advogado, e o seu? Meu pai planta cebola. Cebola, ficou cebola. E aí, normalmente, quem sai de Monte Alto, né? Monte Alto não é Minas, pelo amor de Deus, é do lado de Jabuticabal. Eu admito que eu errei isso. O Pedro Rory é de lá. Então, Pedro Rory. E o Pedro Rory, o pai dele é um dos maiores plantadores de cebola da região. Não sei por que ele não tem cebola. Morei 2 meses em Ribeirão Preto fazendo cursinho, 4 anos em São José do Rio Preto, onde eu fiz a minha graduação, Botucatu, por 7 anos e meio. Em 2003 eu mudei para Curitiba e em 2005 Bauru, até hoje. Primeiro, por sempre morar num sítio, tão um pouco perto da natureza, aí há 2 caminhos, né? Se você olhar pelo que a minha família faz, todo mundo pergunta por que você não foi agrônomo. Mas era uma questão que não me atraía. Eu tive essa indecisão, eu vou te falar, até perto do final da minha época era colegial, né? Quando a gente tem ensino fundamental, médio, né? Até o final. Eu sempre tive assim, nossa, eu gostava de ver os animais e principalmente o comportamento, mas isso não me levou a essa decisão. A principal decisão foram os professores que eu tive. Eu tinha a professora Neide, que era aí em Monte Alto, né? E assim, era uma questão até de afinidade, meu. Na biologia as minhas notas eram melhores. Aí depois eu fui no cursinho, rapaz, as únicas aulas que eu tinha prazer de assistir era biologia. E os professores parecem que não eram apenas professores, mas eram atores lá na frente. Com o assunto da biologia você poderia expandir, até mesmo ensinar em forma de piada. E eu falava, nossa, isso daí é legal. E aquele negócio, eu quero ser assim um dia, né? E eu falei, em que área que eu vou encontrar? Biologia. Então acho que foi mais pela afinidade de pessoas que eu vi trabalhando nessa área que... Né? E hoje eu sei que eu não me arrependi, mas foi difícil. E assim, o seu mestrado, seu doutorado, onde você fez? Mestrado e doutorado, todo ele foi no Departamento de Zoologia de Botucatu, lá no Instituto de Biociências. Por isso que eu falo que é importante a Semana da Biologia. Durante a Semana da Biologia, lá em Bios, na Unesp de Rio Preto, eu fiz um mini curso do professor Adilson Françoso de Botucatu, que levou a sua equipe para falar sobre biodiversidade e ecologia dos crustáceos. E aquilo, né, me animou um tanto, né? Eu sempre, durante o curso, eu assistia alguns documentários sobre biologia marinha. Falei, nossa, olha que grupo interessante. E eu me simpatizei com a área. E aí eu fui conversar com ele. Ele falou, olha, cara, você teve sorte que tem uma vaga para o ano que vem. E até então ele falou bastante de caranguejo, eu pedi para trabalhar para os caranguejos. Ele falou, não, só tem camarão. Quer, se não quer, tem camarão. Claro que eu quero, né? E o doutorado, assim, como que ele foi? Tem gente que fala que é tranquilo fazer doutorado, tem gente que fala que é um inferno na Terra. Pra você, como que foi o doutorado? Quando a gente fala fácil, é o seguinte, o seu depende daquilo que você quer. Eu fiz um mestrado
na área de zoologia com enfoque nos crustáceos decápodos, e eu trabalhei com camarão. E o mestrado me deu um respaldo para dizer o seguinte, duas coisas: eu quero seguir nessa área. E me deu um respaldo para levantar várias hipóteses sobre aquilo que eu já tinha estudado. Então chegou no final do mestrado, eu tinha mais perguntas para responder do que o meu próprio mestrado. Eu quero responder isso. Então, e o meu orientador, ele sempre cobrou assim, falou, você tem que devolver. Como que a gente devolve para a sociedade, já que eu fui bolsista, né? Publicando seus artigos. É a forma de devolver para a sociedade. E quanto mais você lê, você começa a ter mais perguntas. Isso que é o bonito da biologia. Eu tinha pergunta, então não foi difícil. Eu já tinha as hipóteses na minha cabeça. E o que é o doutorado? O mestrado, na minha ideia, é uma metodologia que faz com que você tenha fundamentação para desenvolver um doutorado. O doutorado você tem que ter uma pergunta. E como você tem essa pergunta? Lendo. Então, nesse caso não foi difícil. E eu tinha uma boa convivência com o meu orientador. Você sabe o que ele disse a partir da metade do mestrado? Se você tiver um bom rendimento, se você for uma pessoa que tem iniciativa e publicar seu mestrado, sua vaga está garantida. Pronto. Então depende muito. Se o cara chega lá e não estuda e não faz nada, hoje não dá para pegar para doutorado. Então, não foi fácil porque eu tive que... não tinha final de semana. A pesquisa é assim. Então, por esse lado foi fácil. Entendi. Mas, agora, claro, hoje qual que é a dificuldade que eu vejo? A falta de recurso. Aí, na minha área. Pra você ter uma ideia, a Júlia que trabalha comigo sabe, se eu mandar ela para Canadá coletar os bichos dela, ela sabe que é R$1.000 num barco para alugar. Ela precisa de combustível, ela precisa chegar lá dormir em algum lugar. Então, com menos de R$2.000 por mês, uma pesquisa na minha área é impossível. Claro, se você tem um projeto para isso. E assim, de todas as perguntas que você tinha, você sente assim que... você sente satisfeito já com o que você já produziu no webcam? Ou você acha assim que ainda tem muito pano para manga e sua contribuição deu um chute assim para o pessoal continuar? Deu bastante. Quando eu comecei aqui, como jovem pesquisador, é uma bolsa da FAPESP que você tem recurso para implantar sua linha de pesquisa num campus, né? Eu tinha uma pergunta: se o defeso hoje do camarão ele está coerente para o estado de São Paulo. O defeso é aquele período do ano que não se pode pescar. Então, nós trabalhamos com as espécies de interesse econômico. E eu foquei principalmente aquelas que as leis foram criadas a partir do conhecimento biológico delas. E aí eu expandi para outras espécies aqui, que o litoral de São Paulo tem uma diversidade um pouco maior. Eu creio que, agora, finalizando o projeto atual, essa questão foi bem respondida, né? Porém, nós temos outras questões que começaram umas questões que nós não temos respostas ainda, que aí são aquelas nas fases iniciais da vida desses animais, que nem o ciclo de vida, se os animais dependem ou não do estuário para voltar para o mar. E muitas espécies não têm a morfologia descrita, ou seja, muitas espécies estão ainda a caminho, né, de terem a sua identidade, né, formalizada. Então esse processo vai ser duradouro, porque a fase inicial de vida ninguém trabalhou, porque é difícil. Coletar planta. Você imagina, coletar aquele mundo e identificar. Então o trabalho é ainda maior, mas só isso eu finalizo minha aposentadoria aqui. Só o que tem para fazer. E eu creio que os meus alunos, aprendendo o que eu faço, eles poderão dar continuidade, cada um dentro da sua especialidade. Legal. E gostaria que eles pudessem contribuir ainda comigo. E uma pergunta mais geral, assim, o que você espera daqui para frente da Unesp?
Unesp? Cara, por um lado, eu só tenho que agradecer a Unesp por tudo que ela me deu e está dando. Eu me formei na Unesp, em graduação. Fiz meu mestrado e doutorado na Unesp, o meu pós-doutorado na Unesp, e hoje eu sou docente e pesquisador da Unesp. Minha maior preocupação, né, é que ela... São duas preocupações, com vocês e o nosso norte. Eu acho que está faltando o norte para... Porque é o seguinte, cada parte da Unesp vem aqui e pede que você faça. É impossível um docente fazer tudo, né? Eu tenho facilidade e gosto de pesquisa. Então o que a Unesp espera de um pesquisador, eu creio, e eu e mais colegas aqui, eu creio que nós estamos no caminho certo. É o que ela gostaria de um pesquisador, eu tenho certeza que nós estamos no caminho. Mas não dá para fazer tudo. Cada vez ela pede mais publicação e cada vez, com a falta de recursos, não contrata professor. Aí esse é um problema que nós estamos enfrentando. Se não tem mais docente, quem são os professores que darão essas aulas que não tem docentes? Somos nós. Se a gente pegar mais aula, como que a gente vai pesquisar e orientar? Você entendeu? Esse é um caminho. E o outro caminho, eu posso falar, eu sou contra o que estão querendo propor aí, eu também, na verdade, ainda é uma interrogação, se é facultativo ou não, essa questão do novo modelo de aula, né? Onde que o aluno, por exemplo, se uma disciplina de 30 horas, de 60 horas, 30 horas o aluno vai estudar sozinho. E as outras 30, você vai trabalhar com o professor. A minha carga horária está caindo. Eu tenho um mínimo para devolver para a Unesp. Isso significa que eu vou ganhar mais disciplina. É uma preocupação. Só que ninguém escreveu e falou que isso não é obrigado. E eu me preocupo com vocês. Para mim isso daí é ensino à distância, né? Será que vocês vão responder bem? Será que nós estamos preparados para ter uma mudança assim? É uma grande aposta, né? Uma grande aposta. Pode ser que dê certo, tomara. Mas eu não sei, eu gosto do... Preparar a aula, eu vou te falar que tem hora que dá, mas a hora que eu estou em sala de aula é muito legal porque a troca é muito interessante e é aí que nós selecionamos alunos para trabalhar com a gente. Então é essa preocupação, o que quer? Se quer pesquisa, então fala, você faz pesquisa, faz pesquisa. Você sabe fazer extensão? Faça bem a extensão, mas não dá para fazer pesquisa também ao mesmo tempo e dar aula e administrar. Então esse é o meu medo, vai chegar uma... E outra coisa, não sei, do jeito que está indo, daqui a pouco o ensino público acaba. Né? Essa é a minha preocupação. E hoje, vamos falar, muita gente fala, eu estou contratado. Né? Então, eu estou contratado. E vocês? Se tem esse corte, onde vocês vão? Né? Eu acho que aí, é claro, é um processo, quando fala, não sou apenas contra, eu sou contra o PT, sou contra o PSDB. Eu acho que precisamos de um líder e nós não temos esse líder, essa é uma preocupação. Bom, vamos para um assunto um pouquinho mais leve agora. Eu imagino que não seja tão mais leve assim pro senhor. Time do coração. Corinthians sempre. Pode cantar um pedacinho do hino pra gente? Salve o Corinthians, campeões dos campeões. Minha filha sabe cantar até aí onde eu sei, porque ganha tanto, né? Não dá pra cantar. Eu gosto do vôlei. Depois eu não me lembro quem era o técnico, mas olha, na época do Bernardinho. O Bernardinho ainda jogava. Aquele Xandó, acho que vocês não... Xandó e depois veio a geração do Maurício. Né? Cara, a partir dali eu vi que o Brasil estava estruturado e dava gosto de ver. Né?
Então é que nem o tênis. Eu gostava do tênis do Guga, mas porque era uma raça, dava um retorno, né? Você tinha prazer de assistir porque alguma coisa diferente. E o vôlei até hoje. Você pode ver que é aí que, por isso que eu falo uma coisa, onde há competência, eu sei que aquele time se perder por algum deslize, porque o outro foi melhor. Não é que nem a seleção brasileira, que o Brasil é melhor e não ganha do futebol. O vôlei tem um esquema que revela, todo ano tem um jogador chegando, né? E dá uma sequência. Por que não imitar? Né? Agora, é claro, os outros esportes talvez não tenham, mas o vôlei eu principalmente na Olimpíada, no qualquer acompanho. E um hobby que você tem? Selecionar copos como esse aqui. Não tomo cachaça, dificilmente, apenas para celebrar alguma coisa. Por exemplo, você vai casar, eu sou teu amigo, você fala assim, eu tomo um golinho de cachaça comigo para celebrar. Eu tomo. Mas eu gosto de colecionar copos de cachaça de diferentes localidades, porque lembra de onde eu fui, né? Eu vou para um país diferente, né? Fui para o Chile, Panamá, então eu tenho na minha casa os copos e os meus amigos também, né? Esse daqui foi o professor Sérgio, que acabou de dar, da região de Malfitânia. Eu falei, ó, traz uma lembrança. Ele falou, eu não quero muita coisa, um copo de cachaça com... É isso que eu tenho. Agora eu preciso arrumar até um lugar maior para eu colocar, mas eu gosto. Legal. E se alguém de vocês forem, por favor, tá? Né? Pode deixar. Bom, agora vamos fazer um bate-bola. Vamos lá. Ok. Um animal. Cachorro. Um objeto. Nossa, o objeto é um pouco difícil, mas não sei, É uma bicicleta, objeto? é uma bicicleta objeto? É uma bicicleta objeto? É uma bicicleta objeto? Eu gosto. Por quê? Foi meu primeiro presente e é claro que tinha duas rodas, mas onde me estimulou mais ainda a caminhar e a ganhar algumas coragem. Foi engraçado, né? Eu tinha muito medo de cair e tal, e a bicicleta com rodinha. Quando eu tive a rodinha parece que minha confiança em tudo aumentou, não sei, mas por isso que eu gosto da bicicleta. Desejo. Desejo. Olha, eu posso dizer que eu tenho tudo que eu quero. Talvez o meu desejo, felicidade da minha filha tenha. Um superpoder. Superpoder. Comida para todo mundo. Ninguém passar fome. Um lugar. Ubatuba. Por quê? Ubatuba, eu não conheci, eu fui conhecer quando eu fiz o meu mestrado. Mas eu acho, primeiro, a região de Ubatuba me deu, né, através dos meus projetos, tudo que eu tenho. É claro que meu orientador quer ser total, mas dali, cara, e ainda hoje, é uma região que eu tiro tudo e que eu faço das pesquisas, principalmente. Mas, eu comecei, quando eu cheguei lá, achei um lugar tão bonito, com pequenas praias, são 80 praias de muita gente. Eu vou te falar que eu não vi nenhum local, fora Bombinhas, que eu acho que é menor, em Santa Catarina, igual a Ubatuba. Até o Nordeste eu acho que não tem praia que nem Ubatuba. É muito bonito. Vamos lá. Um filme. Chamas da Vingança. Uma música. Uma música. Have you ever seen the rain? Brilliance. Canta um pedacinho pra mim. I wanna know, have you ever seen the rain? É a única parte que eu sei, o resto do meu inglês é horrível. Uma cor. Azul. Uma decepção. Olha, uma decepção, eu não posso citar nomes, foi quando eu fui prestar um concurso. E antes de prestar eu sabia que não ia passar. Uma comida. Churrasco. Um artista. 10 eu acho. Um medo. Um medo assim que eu tenho é que aconteça algo ruim pra minha família. Comigo, todo mundo. E um conselho que você gostaria de deixar pro pessoal? Pra nunca desanimar. Confiar nos seus objetivos, naquilo que você quer. E por mais que as coisas sejam difíceis, se você batalhar,
uma hora vai chegar. E foi. Então, quando eu falei para você, olha, eu sabia que eu não ia passar, né? E de repente o mundo me deu uma outra guinada que eu estou num local hoje muito feliz. Eu gostaria de ficar em São Paulo, eu estou numa região que, se você tem a minha esposa, a família de Botucatu e a minha de Monte Alto, eu estou no centro, né? E numa Unesp, que era o meu sonho. Então, eu acho que assim, por mais que eu passei momentos difíceis, né, que não tinha concurso público quando eu terminei o doutorado. Talvez até aí dá uma próxima, talvez seria uma decepção, e agora o que eu faço, né? Mas aí foi. E talvez essa decepção que eu tive no momento que eu fiquei muito bravo, me mostrou outro caminho que me trouxe mais felicidade. Então talvez por isso que eu falo, nunca desistam. Desistam de nada.